submarino soviético, perdido nas profundezas do Atlântico. Sem comunicação com Moscou há dias, começou a afundar sob as cargas de profundidade lançadas pela Marinha Americana, dentro daquele casco de aço sufocante, com temperaturas passando de 50 graus e o ar quase irrespirável. 3 oficiais precisavam tomar uma decisão que mudaria ou acabaria com a história da humanidade. A ogiva nuclear já estava armada e 2 dos 3 oficiais disseram sim. O terceiro disse não. Esse homem se chamava Vassili Aripov. E você nunca ouviu o nome dele. Mas é por causa dele que você está assistindo este vídeo agora. O mundo em 1962. Para entender aquele outubro, precisamos recuar um pouco. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia dividido em 2 blocos. De um lado, os Estados Unidos e o capitalismo, do outro, a União Soviética e o comunismo. Essa rivalidade tinha um nome: Guerra Fria. Fria porque não havia batalhas abertas entre as 2 superpotências, mas quente porque ambas construíam, testavam e apontavam armas nucleares com capacidade de destruir o planeta inteiro, várias vezes. Em 1962, os 2 lados tinham arsenais com centenas de ogivas. Uma única bomba era capaz de apagar cidades inteiras. E os dedos de Kennedy e Khrushchev estavam a ordem de distância do fim. Cuba, o estopim. Em 1961, fracassou a tentativa americana de derrubar Fidel Castro na invasão da Baía dos Porcos. Humilhados, os Estados Unidos mantinham Cuba em embargo econômico e planejavam novas operações secretas. Do lado soviético, Khrushchev via uma oportunidade. Se instalasse mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros da Flórida, teria uma vantagem estratégica enorme contra os americanos, que já tinham mísseis apontados para a União Soviética a partir da Turquia. Era uma jogada arriscada. E ele foi em frente. 14 de outubro de 1962, o dia que mudou tudo. Um avião de reconhecimento americano, o 2, sobrevoou Cuba em missão de rotina. Quando as fotos foram reveladas e analisadas pela CIA, apareceu um conteúdo que deixou os analistas muito preocupados. Plataformas de lançamento, mísseis balísticos de médio alcance soviéticos em Cuba. O presidente John F. Kennedy recebeu a notícia na manhã de 16 de outubro. Tinha 34 anos. Era o presidente mais jovem da história americana. E agora enfrentava a pior crise que qualquer líder no mundo havia encarado. Ele formou um grupo secreto de conselheiros chamado ESCOM, Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional. Durante 13 dias, esse grupo se reuniria às escondidas, tentando encontrar uma saída que não destruísse o mundo. As opções na mesa, os militares queriam bombardear Cuba imediatamente. Alguns até defendiam uma invasão terrestre. Kennedy hesitou. Sabia que qualquer ataque a Cuba poderia ser interpretado pela União Soviética como um ato de guerra, e Khrushchev poderia retaliar em Berlim, na Turquia ou diretamente nos Estados Unidos da América. A decisão foi pelo bloqueio naval, uma quarentena em torno de Cuba. Nenhum navio soviético passaria. Era um ultimato. 22 de outubro, Kennedy fala para o mundo. Às 19 horas do dia 22 de outubro, Kennedy apareceu na televisão americana. Revelou ao mundo a existência dos mísseis. Anunciou o bloqueio e deixou claro: qualquer míssil lançado de Cuba seria interpretado como um ataque soviético direto aos Estados Unidos. O mundo parou. Supermercados foram esvaziados. Famílias construíam abrigos nos quintais. Escolas ensinavam crianças a se protegerem de explosões nucleares se agachando sob mesas. Era o pânico real. E era
justificado. Os navios soviéticos avançavam. Navios carregados com equipamentos militares soviéticos se aproximavam da linha de bloqueio americana. Por um momento, pareceu que a colisão era inevitável. Khrushchev ordenou que os navios parassem, mas a comunicação era lenta. Cartas e telegramas levavam horas. E nas profundezas do oceano, submarinos soviéticos operavam sem contato com Moscou, com ordens antigas e nervos à flor da pele. 27 de outubro, o dia mais perigoso da história. Pela manhã, um avião americano U-2 foi abatido sobre Cuba por um míssil soviético. O piloto morreu. Os militares americanos pressionaram Kennedy para uma resposta imediata. À tarde chegaram duas mensagens de Khrushchev, um tanto contraditórias entre si, uma mais suave, outra mais dura. Ninguém entendia o que Moscou realmente queria, e nas profundezas do Atlântico, a situação ficava ainda mais crítica. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento, porque a história que estamos contando é essa. Você precisa ver até o fim. O submarino B-59. O submarino soviético B-59 estava submerso, fazia dias perseguido por navios americanos, sem rádio, sem notícias de Moscou, sem saber se a guerra já havia começado. O calor dentro do submarino era insuportável. Os homens mal conseguiam pensar. O dióxido de carbono se acumulava. Alguns perderam a consciência. As cargas de profundidade americanas, sinalizações de advertência, segundo os Estados Unidos da América. Mas ameaças mortais na percepção da tripulação soviética explodiam ao redor do casco. O capitão Valentin Savitsky chegou à conclusão. A guerra havia começado e o submarino carregava um torpedo nuclear com potência equivalente à bomba de Hiroshima. A decisão dos 3 homens para disparar o torpedo nuclear eram necessárias as autorizações de 3 oficiais: o capitão Savitsky, o comissário político Ivan Maslenikov e o segundo em comando, Vassily Arhipov. Savitsky, sim. Maslenikov, sim. Arhipov ficou em silêncio por um momento. Então disse: não. Arhipov argumentou com o capitão. O tom subiu. Havia gritos dentro daquele casco de aço sufocante. Mas Arhipov não cedeu. Ele propôs que o submarino subisse à superfície e tentasse estabelecer contato com Moscou antes de qualquer ação. O capitão, exausto e sob pressão extrema, concordou. O torpedo nuclear não foi lançado. Por que Arhipov? Não é exagero afirmar que Vassily Arhipov foi o homem que salvou o mundo. O historiador britânico Martin Sherwin chegou a essa conclusão com base em documentos desclassificados de ambos os lados. Arhipov não era um herói nos moldes tradicionais. Era um oficial de meia-idade, discreto, que conhecia os riscos reais de uma guerra nuclear e se recusou a cruzar aquela linha, mesmo sob pressão máxima, mesmo sem saber se estava certo. Ele morreu em 1998. Por décadas, a história do B-59 permaneceu secreta. O acordo secreto. Nos bastidores diplomáticos, Kennedy e Khrushchev encontraram uma saída. A União Soviética retiraria os mísseis de Cuba. Os Estados Unidos se comprometiam publicamente a não invadir a ilha. E, em acordo secreto, retirariam seus próprios mísseis da Turquia nos meses seguintes. Em 28 de outubro de 1962, Khrushchev anunciou a retirada. A crise havia terminado. O mundo respirou. O legado, a crise dos mísseis de Cuba, ficou conhecida como o momento mais próximo que a humanidade chegou de uma guerra nuclear. Documentos desclassificados nos anos seguintes revelaram o quanto a situação foi mais perigosa do que o público soube na época. Kennedy e Khrushchev saíram da crise com uma lição.
A comunicação direta era essencial. Foi criada a chamada Linha Vermelha entre Washington e Moscou, usada até hoje. E Vassili Arhipov, ele voltou para casa. Não foi celebrado, não virou herói, viveu o resto da vida com o peso de uma decisão que nenhum ser humano deveria ter que tomar. A história que você acabou de ouvir é real. Cada detalhe é documentado e ela nos lembra de algo que é fácil esquecer quando olhamos para os conflitos do passado pelo conforto do presente. O fim do mundo esteve, por várias vezes, a uma decisão humana de distância. Não foram os sistemas, não foram os protocolos. Foi um homem em um submarino dizendo: não, isso não é uma metáfora, é história. Se você chegou até aqui, já sabe que o canal Arquivo do Tempo existe para contar histórias assim. As que quase ninguém conhece, mas que todos deveriam. Clica no sino, se inscreve no canal e deixa um comentário. Você conhecia a história de Vassili Arhipov?